no X, não, que a gente quer você aqui. Coração. Isso. Para mim voltou também. Acabei de acessar aqui. Estou com o Voltou? X. Olá, doutor Sim. Durso, já tá feliz, né, com a volta do X, olá. Eu queria entrar num outro assunto quente, que é até a nossa manchete principal agora, e tem a ver também com esse meio digital. E é super sério isso aqui, grave, né? Um programa do Ministério da Justiça admite monitorar alvo sem justificativa. Uma reportagem do Rubens Valente, do Caio de Freitas, falando aqui que uma ferramenta de inteligência já em uso e mantida e gerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, chamada Cortex, permite monitorar pessoas e veículos nas ruas de diversos municípios e rodovias de todo o Brasil em tempo real, sem precisar registrar a motivação da consulta. Isso significa que pessoas podem ser acompanhadas sem prévia análise do judiciário e fora de inquéritos policiais. Queria lhe perguntar, aqui a gente, na nossa reportagem, eles ouviram algumas fontes que falaram sobre reserva e dados obtidos sobre lei de acesso à informação e indicam que 55 mil usuários, civis e militares, têm acesso ao sistema em mais de 180 órgãos públicos do país. O Ministério da Justiça reconheceu a agência pública que os milhares de usuários civis e militares não estão obrigados a explicar o motivo da escolha de seus alvos. E eles estão dizendo aí que estão sendo realmente monitorados. Isso está dentro da lei? O senhor vê alguma ilegalidade aí, doutor Durso? Olha, Fabiola, eu vi essa manchete aí, parabenizo o UOL pela matéria e assusta bastante, preocupa bastante. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite o tratamento de dados para investigações criminais, para segurança pública, mas essa lacuna, essa previsão, essa autorização não pode ser tão ampla utilizada. Nós estamos falando de 50 mil usuários numa plataforma de acompanhamento que não precisam dar muita satisfação nem apresentar relatórios. Até existe a possibilidade e a previsão do relatório na regulamentação, mas a própria notícia fala que é ínfimo a quantidade de relatórios apresentados nos últimos 4 anos. Então, é uma ferramenta muito poderosa que, se utilizada, por exemplo, por poucos órgãos para a segurança pública, para investigações criminais, desde que muito bem controlado pelos órgãos fiscalizadores, seria ótimo, nós estaríamos aplaudindo. A preocupação que traz essa notícia é a falta de fiscalização, a quantidade de usuários que têm acesso a essa plataforma. Inclusive, a matéria diz que alguns laranjas teriam acesso, então acessos indevidos, podendo monitorar pessoas, isso é gravíssimo, aí sim teria eventualmente até crime, e a falta do acompanhamento do Estado em saber por que utilizaram, as justificativas, etc. Então, o que me preocupa é o uso indiscriminado, é a liberação para muita gente sem muito controle, e isso pode ter repercussão legal, sim. Por enquanto, claro, a justificativa com base na Lei Geral de Proteção de Dados é a segurança pública, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, escândalos surgirão, porque não é possível que 50 Ô, mil usuários, mais de 50 mil usuários, estão fazendo centenas de acessos. Inclusive a matéria fala que teve um dia que uma robotização de utilização de dados pediu 1 milhão de informações nesse sistema. Em um dia, 1 milhão de dados coletados. Com certeza absoluta tem abuso. Com certeza Agora, absoluta. doutor Durso, Então, o crime se organiza no Brasil porque o Estado se esculhamba, né? Então, na medida que o Estado se esculhamba, o crime vai se organizando mais. Vimos uma ferramenta análoga a essa, não é a mesma, utilizada indevidamente por um governo de o viés detecta. autoritário do governo Bolsonaro. Utilizou-se uma ferramenta Ah, assemelhada pela ABIN para vigiar por meio dos dados de celular, sinal de celular, você sabia onde a pessoa estava, né? Agora temos aqui essa ferramenta. Quais são os limites? Porque uma ferramenta assim, se utilizada no combate ao crime, pode ser útil, mas o Estado não pode agir de forma indiscriminada, né? Qual é o limite de ação do Estado? Josias, você bem lembrou a situação da BIM. Nós tivemos também uma utilização por uma organização criminosa, uma das maiores do país, do Detecta, aquele sistema também para veículos, e agora esta matéria que traz essa preocupação. Josias, a expectativa é a utilização dessas plataformas na legalidade, principalmente quando há
um inquérito policial instaurado, uma decisão judicial para monitoramento, um controle de acesso dos usuários. Então, pouquíssimas pessoas deveriam ter acesso. Lembrando, fazendo um breve histórico, a gente recentemente agora passou por mais um 11 de setembro e lembrou o que aconteceu nos Estados Unidos com os ataques terroristas. A partir do momento do 11 de setembro, Estados Unidos implementou um programa que chamava Guerra ao Terror. E esse programa foi a justificativa do Estado em monitorar todo mundo sem ordem judicial, abusando muito desse tipo de monitoramento, com a justificativa de dizer: nós fomos atacados, nós tivemos um ataque terrorista, então vale tudo pela segurança. Não funciona assim nem nos Estados Unidos mais, muito menos aqui no país. Então a gente tem que realmente ter cuidado, tem que vigiar para que essa plataforma não se torne uma arma ou no poder de criminosos que clandestinamente acessam, ou por uma ilegalidade do próprio Estado, porque nós temos agentes públicos que poderiam usar, por questões pessoais, como se apura na situação da ABIN, um acompanhamento de opositores, um acompanhamento de jornalistas, um acompanhamento de juristas que incomodam de alguma forma aquele que detém o poder do Estado. Então tem que ter muita cautela, porque no plano ideal essas ferramentas são maravilhosas para combater crime, para combater terrorismo no caso dos Estados Unidos, mas os abusos são gravíssimos, porque ferem o direito da nossa liberdade, da nossa privacidade e muitas vezes da nossa intimidade, que são garantias constitucionais. Por isso que essa notícia choca e a gente tem que repensar, sim, depois dessa denúncia, a quantidade de usuários que utilizam uma ferramenta tão poderosa como essa, e sim que teria que justificar toda a utilização e todo o monitoramento, no mínimo para o Ministério Público ser um órgão de controle e supervisão. Doutor Durso, já encerrando a nossa entrevista, só voltando em relação ao X, ficou uma dúvida aqui e as pessoas estavam discutindo isso. O dinheiro, 28 milhões de reais, qual seria o melhor